Ano, geografia. Então, esse conteúdo do 7º ano, basicamente conteúdo do 2º bimestre já. Então, o que acontece aqui? Sabemos que essa palavra aqui, urbanização, ela é fundamental para o aluno entender em geografia urbana. Então, urbanização, basicamente, significa o aumento do número de pessoas que moram nas cidades em relação ao número de pessoas que moram no campo, ok? Então, o que acontece? As pessoas do campo, elas costumam se deslocar para a cidade em busca de melhores condições de vida. Isso tem acontecido no mundo há muito tempo. Sempre aconteceu isso. Só que a urbanização em países desenvolvidos, elas aconteceram num processo lento. Então, com isso, as cidades foram se ajustando a essa situação. Já em países desenvolvidos, subdesenvolvidos, a urbanização ela aconteceu de forma acelerada. Com isso, causou um inchaço e produziu vários problemas na cidade, como favelização, violência, desemprego, uma série de consequências, porque a coisa aconteceu assim, num estado muito rápido. Então vejam só, muitas pessoas confundem urbanização com crescimento urbano. Crescimento urbano é o crescimento vertical da cidade. A cidade está se ampliando em termos físicos, ok? Já a urbanização é o deslocamento das pessoas do espaço rural para o espaço urbano. Está relacionado os dois conceitos, mas tem essa pequena diferença, deve-se entender isso. Bem, gente, no caso do Brasil, notamos que o Brasil ele teve até a década de 1930, o Brasil era um país rural, onde a base da economia do Brasil era absolutamente em produtos agrícolas. O que isso quer dizer? Que nessa época, até essa época no caso, o país não tinha uma indústria. Não tinha uma indústria própria. Porque o que estimula a urbanização é justamente a industrialização. São dois conceitos em geografia que estão muito relacionados. Quando acontece uma industrialização em um dado lugar, os espaços rurais próximos a esse lugar, as pessoas que vivem nesse espaço rural vão se deslocar para esse lugar onde está acontecendo a industrialização em busca de melhores condições de vida, emprego, estudo e uma série de outras questões, ok? Então, o Brasil ele não estava industrializado até a década de 30. A industrialização do Brasil, ela começou justamente no governo Getúlio Vargas. Ela teve um ápice no governo JK, mas começou no governo de Getúlio Vargas, que foi Getúlio Vargas, ele assume o governo no Brasil na década de 30. E assim, ele começa a criar uma série de meios e estratégia técnica para que o Brasil se industrializasse. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, uma industrialização num país, em qualquer lugar, para ela acontecer, a indústria, o Estado tem que instalar ali a indústria de base. O que é a indústria de base? É aquela indústria que vai produzir os materiais para outros tipos de indústria. Indústria de bens capitais, indústria de bens de consumo, mas para essas indústrias funcionarem ou acontecer, tem que ter indústria de base. O que eu quero dizer com isso é que o primeiro passo para se industrializar um dado lugar, um país, é instalar indústria de base. O que é indústria de base? É aquela indústria que fabrica o ferro, o aço, alumínio, etc. Notou? Então, o que Getúlio Vargas, ao analisar o Brasil, o que ele faz? Ele vai fundar justamente a CSN. CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, ela fica justamente em Volta Redonda. É a maior siderúrgica do Brasil. Ok? Então, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Então, ele funda a CSN. Então, o Brasil já adquire uma base para produzir o ferro e o aço para confecção de certos produtos na indústria. Ok? Depois, mais tarde, ele vai fundar, basicamente,
a Petrobras, na década de 50, Getúlio Vargas funda a Petrobras, que também é uma indústria de base, podemos dizer assim, porque ela produz energia, ok? E assim ele funda o BNDES, a Fábrica Nacional de Motores. Então ele dá todo o aparato ao Brasil, o Brasil deslanchar na sua industrialização. Então começa a se industrializar o Brasil, basicamente a partir do final da década de 30, e depois, quando ele funda a CSN em 1942, 43, o Brasil cresce de forma significativa, porque começa a produzir seus materiais, produtos aqui mesmo no Brasil. E é interessante notar que nesse momento o Nordeste, o Norte, outras partes do Brasil começam a migrar para essa área onde aconteceu essa dinâmica, esse movimento. Onde foi que aconteceu? São Paulo e Rio de Janeiro. E no segundo plano, Belo Horizonte. Então, as pessoas vinham do Nordeste, as pessoas vinham das áreas rurais de Minas Gerais, por exemplo, e migravam para São Paulo ou Rio de Janeiro. Aconteceu, basicamente nesse momento, a partir da década de 40, 50, 60, isso aqui, ó, uma urbanização acelerada por conta desse crescimento industrial, ou dessa industrialização. Notaram bem? Então, a industrialização, ela fomenta a urbanização. É interessante notar que nesse contexto vai surgir nas grandes cidades brasileiras. Por exemplo, até então, até a década de 30, Rio de Janeiro era uma cidade bastante fraquinha, eu quero dizer, poucas pessoas. São Paulo nem se fala, porque São Paulo cresce depois do Rio de Janeiro. Mas é interessante notar que quando acontece a industrialização seguida da urbanização, aí começam a surgir as grandes metrópoles, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, com suas regiões metropolitanas, Belo Horizonte. Então surge o que eu costumo chamar de metropolização do espaço, entendeu? E hierarquia urbana. Hierarquia urbana é um processo onde as cidades tem uma certa posição de importância socioeconômica no espaço brasileiro. Isso começa a acontecer justamente a partir da década de 50, em grande escala, com o governo JK. Então, gente, de início, para vocês terem essa ideia, urbanização é justamente isso. E eu dei aqui, fiz um resumo de como aconteceu a urbanização no Brasil, a partir da década de 30, ok? O que fomentou ela, o que estimulou a urbanização e como as pessoas realmente migraram para as grandes cidades brasileiras, formando as grandes regiões metropolitana do Brasil, ok? Vamos dar continuação a essa aula, a esse conceito, nas próximas aulas. Até a próxima!